Salve, salve, meus queridos, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, nós vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Semana passada nós começamos a ver algumas características sobre a população do Brasil e hoje nós vamos dar sequência a esse assunto. Nós vamos tratar sobre um tema muito particular dentro daquilo que nós falamos na semana passada, que é a distribuição da população pelo território brasileiro. Eu vou aqui diminuir a minha participação na tela, para vocês poderem ficar atentos e observar aí a apresentação presente aqui do lado. E nós vamos já desde agora tentar identificar e dentro desses elementos por que a população do brasileira ela é distribuída da maneira que é nos dias de hoje. Quando nós estudamos na semana passada, nós vimos alguns temas, alguns conceitos importantes no que diz respeito a toda essa continuidade dos nossos estudos. Então é importante revisitar, assistir mais uma vez aquela aula, ver se ficou alguma dúvida, algum conceito que ficou difícil, tirar as dúvidas, fazer as pesquisas, realizar as atividades da plataforma e aí retomar a partir do que nós vamos ver a partir de agora. Né? Até falei a partir duas vezes, não tem problema não. Então, em relação à concentração da população brasileira, o título da nossa apresentação de hoje, ele já entrega que não é coincidência a população brasileira estar concentrada onde tem esses pontos amarelos aí no mapa que aparece aqui do lado. Por que existe essa concentração? E aí o título da nossa aula de hoje entrega, né, que a população ela é concentrada e isso tem relação direta com os chamados ciclos econômicos no Brasil. Desde o início do processo de colonização no Brasil, o que nós percebemos é que a localização dessas atividades econômicas tem uma influência direta no que diz respeito também à distribuição, ou melhor, à concentração da população brasileira em alguns pontos do território. Semana passada nós falamos que o Brasil é um país muito populoso, mas o Brasil não é um país povoado. A população brasileira, que é muito grande em relação à área do nosso território, tem muitas áreas dentro do Brasil que são consideradas vazios demográficos. Então, essa concentração dentro do território nacional, ela tem uma ligação direta com os chamados ciclos econômicos. Então, aquela pergunta que aparece aqui do lado, em relação aos motivos, por que a população está distribuída de maneira desigual, nós já temos uma resposta, ou melhor, já temos uma pista. Ela está distribuída de maneira desigual porque por conta dos chamados ciclos econômicos que ocorreram aqui no Brasil. Então nós temos aí nessa próxima tela um mapa que nós também já vimos na semana passada e que apresenta para a gente, pelo menos nessa parte que dá para visualizar aí no mapa, mas a gente já viu isso na semana passada, que a população brasileira ela não é distribuída igualmente. Ela está concentrada principalmente no litoral do Brasil, é onde nós temos os maiores aglomerados urbanos. Normalmente, quando a gente fala sobre esse fator de distribuição, a gente primeiro lembra que é o litoral, mas é o litoral por quê? É porque tem as praias, é por conta do clima? Também. Mas existem os fatores históricos que têm uma influência e uma relação direta nisso. Além de litoral, também há uma grande concentração populacional na chamada região sudeste. E aí na semana passada nós falávamos sobre isso, né? Que também pode estar relacionado à chamada região centro-sul. Nós estudamos em aulas anteriores sobre as formas de regionalização. De acordo com o IBGE, essa concentração maior acontece na região sudeste, dentro dos chamados complexos geoeconômicos, na região centro-sul. Além disso, nós temos maior concentração populacional no Brasil nas capitais dos estados. Então, dentro do território nacional, é mais comum nós encontrarmos maiores concentrações populacionais
no litoral, na região sudeste e nas capitais de estados. E tem mais um outro fator que é importante. Além desses três, nós também encontramos essa maior concentração populacional no chamado entorno metropolitano, ou seja, não só na capital, mas também naquelas cidades ali no entorno, que tem uma relação e uma influência direta com relação à capital. Então, na distribuição da população brasileira, esses elementos que aparecem aqui do lado são os elementos que nós devemos identificar como sendo as áreas que apresentam a maior concentração populacional. Aí agora nós vamos ver de maneira muito breve de que maneira que isso ocorreu. Por que há uma grande concentração exatamente nesses pontos? E aí eu vou recordar com vocês uma coisa que a gente estuda em história e também em geografia, que são os chamados ciclos econômicos. Então há essa grande concentração e isso tem uma ligação direta com os chamados ciclos econômicos no território brasileiro. Então nós tivemos ao longo da história econômica do Brasil, do processo de formação territorial e a partir da chegada dos colonizadores, as atividades econômicas que foram desenvolvidas, nós tivemos alguns dos chamados ciclos econômicos, aquelas atividades que tiveram uma importância muito grande no que diz respeito àquele setor agroexportador, pelo menos até o século XX, até o início do século XX, que depois muda esse modelo de agroexportador para urbano industrial, e aí é que começa a mudar um pouquinho essa lógica de concentração, mas papo para frente. Então, em relação a essas atividades econômicas, onde elas foram desenvolvidas? Essa pergunta é uma pergunta importante. Se eu consigo identificar que há uma ligação entre a localização das atividades econômicas e a concentração populacional, a gente já consegue perceber de maneira muito clara o porquê que há essa não distribuição da população, essa concentração nesses pontos que nós vimos anteriormente. Então nós tivemos como ciclos econômicos importantes no Brasil, por exemplo, o chamado ciclo do pau-brasil. No início do processo de ocupação do território brasileiro, onde que os portugueses chegaram? Chegaram no litoral nordeste, inclusive a primeira capital do Brasil, Salvador. Então ali eles chegaram e o objetivo não era ocupar e desenvolver, o objetivo era explorar riquezas. Eles encontraram no pau-brasil esse primeiro produto a ser explorado no Brasil. Inclusive, o nome Brasil tem uma ligação com a exploração do pau-brasil. Agora, onde que essa madeira estava localizada? Na faixa litorânea. Então, esse primeiro ciclo se concentrou no litoral. Juntamente com a chegada, a exploração, também começou a se criar fortificações para defender a colônia brasileira, que era uma colônia pertencente a Portugal. Então a criação de fortificações e a exploração do pau-brasil representaram esse primeiro momento de ocupação econômica no território nacional. Localizado onde? Litoral. Depois nós tivemos a exploração da cana-de-açúcar como sendo uma atividade também bastante importante no que diz respeito a essa relação metrópole, Portugal, colônia, Brasil. A produção do pau-brasil, litoral, nordeste, a produção da cana-de-açúcar, principalmente litoral, nordeste, onde nós tínhamos a concentração de um solo muito fértil no Brasil, chamado Massapê. Ali no nordeste brasileiro iniciou-se um ciclo produtor de cana, produção de açúcar, e essa atividade canavieira teve uma importância muito grande no que diz respeito à criação e surgimento das fazendas e à exploração econômica no início desse processo de ocupação. Tinha só a produção da cana? Não. A atividade pecuária ela estava ali bem parceira da atividade canavieira, até porque a atividade pecuária também era uma atividade importante, complementar à produção de cana.
Quanto mais o setor canavieiro foi crescendo, mais a produção ou mais o setor pecuário foi obrigado a migrar em direção ao interior do Brasil. Inclusive, a atividade pecuária tem essa importância também no que diz respeito à migração em direção ao interior. Então, nós temos no Brasil os primeiros ciclos econômicos acontecendo principalmente em qual área? Nordeste e litoral. Aí, nós tivemos também depois o ciclo da mineração. Esse ciclo da mineração ele aconteceu na região sudeste, principalmente no estado das Minas Gerais. Ali nós tivemos um grande impulso a partir de terem encontrado minerais preciosos, né? E a exploração desses recursos minerais exigiu toda uma criação de uma infraestrutura no estado de Minas Gerais, onde hoje é o estado de Minas Gerais, no surgimento de cidades importantes um pouquinho mais para o interior. Estamos falando de uma região que hoje, de um estado que hoje está localizado na região sudeste. Mas o setor administrativo do Brasil, onde acontecia o escoamento da produção das minas, que vinha do estado de Minas Gerais através do sistema ferroviário, chegava no Porto do Rio de Janeiro, que mais à frente vai ser a capital, depois de Salvador, né, passa a ser a capital do Brasil. E do porto a esse escoamento da produção. Então nós tivemos nesses ciclos econômicos, Nordeste, pau-brasil principalmente, Nordeste, setor canavieiro principalmente, vem em direção à região Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro como sendo esse centro administrativo de escoamento da produção das minas. E, paralelo a esse ciclo minerador, nós tivemos também a produção das chamadas drogas do sertão. Alguns produtos típicos encontrados a partir da entrada, né, via Rio Amazonas, no conhecimento e no reconhecimento dessa área do interior, na região chamada região norte do Brasil, que também representou um ciclo econômico importante. Porém, com todas as dificuldades na penetração, no reconhecimento do território, por conta das próprias dificuldades no que diz respeito à vegetação, às barreiras naturais, mesmo para a ocupação desse território. Mas já passava a ocorrer, dentro do território brasileiro, também essa interiorização em direção ali à região norte, seguindo o curso dos principais rios ali naquela região. Então, de importância econômica, nós tivemos esses 3 tópicos que são pontos importantes no que diz respeito a essa presença econômica no território nacional. Observou que a maioria até então acontece onde? Litoral. Os 2 primeiros no Nordeste. Agora, quando nós falamos da mineração, na região Sudeste. E aí vem o ciclo do café. O ciclo do café ele vai acontecer principalmente nos estados do Rio de Janeiro, onde se inicia, onde dá esse impulso, depois migra em direção ao estado de São Paulo. Inclusive, o ciclo do café ele vai ser o responsável pela criação de uma série de infraestruturas no setor ferroviário que vai favorecer o surgimento de algumas cidades no interior do estado de São Paulo, inclusive. A ocupação nas fazendas, os barões do café, na região, né, do Rio de Janeiro, principalmente a chamada do Vale do Paraíba, né, o Vale do Rio Paraíba do Sul, em direção ao estado de São Paulo. Então nós temos em relação a essas atividades econômicas uma importância muito forte a partir desses ciclos econômicos que nós estamos identificando, uma concentração da economia no litoral, Nordeste primeiro, migrando para o Sudeste depois. E aí, só para efeito de informação, depois nós vamos aprofundar esse tópico, nós tivemos, por conta da crise do café, em 1929 teve uma crise econômica mundial, da quebra da Bolsa de Nova York, assunto que a gente vai estudar também depois, mais à frente, mas isso se refletiu no Brasil na chamada crise do café.
E aí, o Brasil, que era um país dependente da exportação de produtos agrícolas, e o café era o principal naquele momento, não o único, mas nós tivemos também, nessa crise mundial, a crise e a diminuição das exportações de café. O preço do café ele acabou caindo muito porque não existia o interesse, não existia mercado, porque o mundo estava em crise. Resultado, o Brasil passa por uma mudança na sua estrutura econômica. Sai o modelo agroexportador, entra o modelo urbano e industrial. E essa industrialização ela vai favorecer uma distribuição populacional? Não, porque de início eles vão investir em uma infraestrutura urbana. Em que lugares? Em que ambiente? Nas áreas onde já existiam uma infraestrutura. Então o estado de São Paulo, inclusive com o seu interior interligado pelo sistema ferroviário, ele vai receber uma grande quantidade de investimentos nessa transformação econômica do Brasil e, consequentemente, na permanência de uma concentração populacional também no Brasil. Estado de São Paulo como sendo o grande eixo núcleo econômico e o Rio de Janeiro, que até então ali ainda era a capital federal. Ou seja, resumindo toda essa conversa aqui, deixa eu aumentar a minha presença. Nós tivemos no Brasil que esses principais ciclos econômicos, e não esqueci não, ficou faltando falar aqui, ó, o ciclo da borracha, que aconteceu também já no comecinho do século XX, final do XIX, início do século XX principalmente, associado à comercialização da borracha com as grandes empresas de automóveis, mas que não representou um grande aglomerado, porque não era uma atividade que designava uma grande concentração de pessoas, mas que teve uma importância na ocupação também lá do interior da região norte. Mas as principais atividades econômicas no Brasil, elas estiveram relacionadas a essa lógica de concentração no território brasileiro. Então não é coincidência que hoje no Brasil exista uma concentração nesses pontos. Juninho, isso significa então que a população ela vai se concentrar nesses pontos desde sempre e acabou? Não há dinâmica, não há circulação, não há mudança nessas características? Sim. E aí, nas próximas aulas, nós vamos apresentar quais são essas tendências, quais foram as dinâmicas de migrações no território brasileiro, de maneira a entender, inclusive, qual é o comportamento e o movimento atual nessa lógica de concentração ou desconcentração. Meus queridos, grande beijo, bons estudos. Não esquece, hein? Não é para curtir, ativar sininho, nada disso não. Não esquece de anotar as informações importantes no caderno. Não esquece de, se tiver alguma dúvida, perguntar na plataforma que a gente conversa um pouquinho melhor. Grande beijo, tchau, tchau, até a próxima. Bons estudos, hein?